Olá, pessoal! Bom dia! Começando mais um Joga Junto, a sua resenha semanal, o nosso bate-bola semanal aqui, onde a gente fala sobre as notícias, os insights de mercado, tudo que movimentou a Bolsa nessa semana. Vem chegando, vem se ambientando ao nosso Joga Junto, participe aqui do nosso chat. Tá? Mande suas dúvidas, mande seus papéis, ações, investimentos, tudo que vocês queiram debater aqui comigo e com o meu amigo Beto Saadia. Bom dia, Betão, como é que você tá? Bom dia, Max. Áudio bom. Como é que foi o futebol aí ao longo da semana? Não vamos falar de futebol, não? Não, da Nomos. Vamos falar do time da Nomos, é melhor. É engraçado. Nomos também não teve uma boa exibição, não. Sábado passado, vai ter amanhã. Amanhã a gente vai se recuperar. Mas o Flamengo, pelo amor de Deus, hein? Eu dormi chateado ontem, Beto. Dormi chateado, mal. E vai ser difícil lá, hein? Vai ser muito difícil, muito. Vai ter que fazer o jogo perfeito, né? Vai ter que dar tudo certo, né? Ataque, meio, goleiro fazendo milagre, defesa só. Vai ter que ser aquele jogo perfeito para sair com a classificação. Mas eu acredito. Tem time. É só entrar com foco e dar a raça, porque ontem não fluiu nada, né? Mas a gente é flamenguista, não desiste nunca, a gente sempre acredita. Vamos lá, vamos para quinta-feira que vem. Vamos ver se dá certo. E aí? Semana movimentada, né? Movimentada nos nossos mercados, decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros aqui. A gente acertou, né, Beto? 50 bips, né? Lá fora. Se bem que a gente falou 25, né? A gente falou 25, mas mudamos no meio do caminho. A gente falou 25 e depois a gente falou 50. Na verdade, no último programa a gente falou em 25, mas o mercado pediu muito 50 ao longo da semana. A gente falou 50, um pouquinho mais final ali nos nossos comunicados pré-Copom, pré-Super Quarta. Sim. Aí a gente já falou 50 porque saiu, na verdade, um pedido formal ali de alguns integrantes ali do mercado financeiro pedindo 75 pontos. Obviamente eles não queriam 75, eles queriam que o Banco Central olhasse ali e chegasse no meio do caminho de 50 pontos. Sim. E foi o que aconteceu. Na verdade, as expectativas para os 50 pontos estavam cada vez maior. E se o Fed entregasse 25, ia ser complicado. Eu acho que o mercado ia começar a colocar na conta uma recessão que ele já está colocando no mercado de juros, e a gente vai falar sobre isso aqui nessa parte inicial agora. É isso aí. Vamos começar falando disso. Né? Quer começar pelo ouro? Vamos começar pelo ouro, então. Tem influência. Tem bastante influência até de uma ação que você conhece, que eu acho que a gente tem que trazê-la aqui, né? Porque a gente falou muito dessa ação. E você falou ela desde o início do ano, assim, eu queria ouvir também. Isso aí, o ouro, né? O ouro guarda essa relação histórica inversa com a taxa de juros real americana, né? Meio que eles competem com os ativos mais seguros do mundo, né? Então, eu sempre gosto de relembrar que no primeiro semestre o ouro subiu, né? Subiu mais de 20%, até a gente tem os dados aqui, mas subiu mais de 20% por um motivo totalmente surpreendente, né? Porque foi um movimento de grande demanda pelo ouro por parte dos bancos centrais da China e da Rússia, visando ficar menos exposto ao dólar, né, nas suas reservas. Então, o ouro se beneficiou desse movimento de compra e subiu mais de 20%. Na verdade, está batendo aí high histórico, né, $2.600 por onça. Só que, historicamente, num ciclo de queda de juro real nos Estados Unidos, o ouro também se valoriza. Então, a gente pode ver agora um segundo momento, né, de alta do ouro. Né? E é o que a gente está vendo aqui nesses gráficos, né? Vamos começar pelo gráfico de baixo, ali, que é o Gold 11, que em 2024 está subindo 40%. Né? O Gold 11 é um ETF que você compra na B3 aqui e segue
ele é denominado ali no preço do ouro. E você tem a Aura Minerals, né? A Aura Minerals, que é uma empresa, uma mineradora de ouro brasileira, com ativos em Honduras, com ativos no México e com ativos aqui no Brasil, e que tem 75% da sua receita vinda do ouro e 25% vinda do cobre. E ela tem se beneficiado bastante desse movimento, tá no high histórico, tá? Tá aí nos seus 21,13, mas acertando aí, tava 21,90 ontem, acho que fechou 21,90. E sobe aí em mais, quase 100%, dobrando aí em 2024. Foi um dos nossos grandes cavalos esse ano, né? E acho que assim, a perspectiva é positiva. Eu não vejo a Aura Minerals ficando aí nesse patamar, não. Eu acho que ela vai buscar 25, 28. É uma empresa que negocia ainda 4 vezes EV/EBITDA. Você tem toda ali a melhor operacional vinda dos seus ativos, né? Eles fizeram um trabalho muito bem realizado nos últimos 12 meses e agora vão começar a colher os frutos num cenário de ouro para cima, né? Ouro valorizado. Então, eu acho que tem tudo para a empresa continuar subindo. Muita gente vem perguntando, e a Aura Minerals vai continuar subindo? Eu acho que sim. Eu acho que vai continuar subindo em função de tudo que a gente falou. Eu tô sem meu áudio aqui. Não sei se... Tá legal? Beleza. E você, Beto, o que você acha aí do ouro da Aura Minerals? Vai continuar nessa trajetória? Vai, tanto o ouro quanto a Aura. O que aconteceu, na verdade, é que eles já estavam subindo com a taxa de juros americanas subindo, né? No início do ano, a gente lembra que a gente tinha uma pressão muito grande de inflação ainda e de taxa de juros ainda dos Estados Unidos. E mesmo assim o ouro estava subindo. Por que isso estava acontecendo? Ainda um resquício ali da crise da Ucrânia, né? Da guerra da Ucrânia. Você viu Rússia e China, por questões geopolíticas, assim, pelo que se viu do bloqueio dos recursos da Rússia no resto do mundo, muitos bancos centrais, por desejo de mais soberania, quiseram fazer maiores reservas em ouro. Então, a China foi o principal, mas aí depois, o que está se seguindo agora, não é só a China fazendo isso, é Turquia, é Índia, por exemplo, a República Tcheca, são outros países também querendo fazer suas reservas em ouro. E aí, agora sim, você tem um fator macro acontecendo. Agora o dólar está se desvalorizando. Ou seja, tudo aquilo que a gente previu no início do ano está acontecendo, né? A taxa de juros americana está caindo, e aí sim, como você falou, essa correlação histórica está acontecendo. Ou seja, ela está só ganhando um novo impulso que já tinha no início do ano, entendeu? O impulso micro, né, do Banco Central se entubando de ouro, e agora o impulso macro de você ver uma taxa de juros, a principal do mundo, caindo, e caindo mais forte até do que o esperado, né? Era esperado uma queda de 25. A gente mesmo falou que a gente esperava uma queda de 25 semana passada, a queda não veio de 50, e assim vai continuar, né? Então, ele agora ganha um novo vento, novo momento, de proa aí para navegar, entendeu? É isso aí. Tô muito confiante aí no ouro. Acho que todo mundo tem que ter ouro em sua carteira nesse momento. E a Aura Minerals se apresenta como um ótimo ativo para você ter, tá? E ainda tem bastante upside pela frente. Legal, vamos lá. Queria mandar um salve aqui para o Guilherme Kruger, Luiz Desiderati, sempre presente, Wilson Costa, Sonimar, Reinher, Cassiano Viana e meu pai também dando sempre aquela moral aqui, presente no chat. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse assunto, um assunto muito legal que foi levantado pelo grande Fernando Ferreira, estrategista da XP, um analista assim, sensacional, que ele levantou algumas acho que não é esse aí, é TIR real implícita. Isso aí. Levantou alguns papéis que hoje, em seu valuation, mostram uma TIR real implícita acima do que a gente vê aí de IPCA mais alguma coisa que a gente vê aí em vários créditos privados, né? Então, assim, são taxas realmente
bastante significativas. E algumas empresas das quais a gente gosta bastante, né? Por exemplo, a Allos, que é um shopping que a gente falou já bastante aqui, ela negocia hoje uma taxa interna de retorno real empresa a 11,2. Ou seja, é maior do que qualquer IPCA mais aí que você tem aí no mercado. Iguatemi, 12,6. Isso me lembra um material que a gente fez recentemente, onde falava que até mesmo aquelas gestoras de fundos imobiliários que investem em ativos de shoppings estavam preferindo comprar as ações das empresas de shoppings a comprar os ativos, porque você tem aí dentro um retorno dentro de uma Allos, de um Iguatemi, muito mais relevante do que ele conseguiria em ativos de shopping center avulsos, né? Então, são essas distorções interessantes do mercado. E não só Allos e Iguatemi, a gente tem Multiplan, Copasa, Sabesp, que está na nossa carteira Max Ações, ou seja, tem um grande hall aqui de empresas, boas empresas, sólidas, que estão com valuation bastante atrativo, né? O que você acha disso, Beto? Realmente são oportunidades que a Bolsa está dando aí de TIR real implícita bem sensível, bem significativa. E de empresas que são tradicionalmente empresas conservadoras no seu fluxo de caixa, né? No seu recebimento. São empresas, é importante dizer, essa TIR é real, tá? Então, quando você vê uma Allos, que foi uma empresa que a gente já falou, verdade, já foi tema principal aqui, a gente está falando 11,2 real, significa dizer IPCA mais 11,2, né? Então, estou falando, e aqui, quer dizer, estou falando, o trabalho do Fernando Ferreira aqui e da sua equipe foi primeiro de colocar as empresas que são aquelas empresas mais conservadoras em que, em alguns casos delas aqui, você tem outros instrumentos que rendem bem menos, como você falou, os fundos imobiliários, em alguns casos, algumas debêntures. Por exemplo, a Santos Brasil é muito emissora de debênture, Equatorial e tudo mais, ISA CETIP e tudo mais. Agora, eu tenho outro slide aqui também, que é desse mesmo trabalho, que aí sim ele pega o agregado do índice Bovespa. Tá? Aqui é o Ibovespa, o índice Bovespa, são aquelas 70 e poucas ações do índice Bovespa, e aí ele chega aqui numa TIR real de aproximadamente 6%. 6%. Tá? O que é isso? Significa que aqui ele está usando o TIR real, ele está usando como referência a NTNB. Então, se a NTNB está IPCA mais 6, isso aqui vai pagar 6% a mais do que o IPCA mais 6. Estamos falando aí um pouquinho, IPCA um pouquinho acima de IPCA mais 12, por exemplo. Ou seja, o agregado do índice Bovespa entrega uma taxa de retorno sem ganhos operacionais, sem as opcionalidades que essas empresas têm para continuar crescendo. Se elas não continuarem crescendo, elas já entregam uma taxa de retorno ali de IPCA mais 12, entendeu? Então, muito interessante. Eu acho que a pessoa conservadora, assim, voltando para esse slide aqui, por exemplo, existem boas empresas aqui que as pessoas podem se expor. Eletrobras, por exemplo, Eletrobras ali, ó, 12,9 de TIR real implícita, sensacional. Deixa eu ver aqui uma outra. Tem boas empresas que as pessoas podem trocar os seus títulos de renda fixas por ações exatamente dessas empresas. Você não vai estar fazendo nenhuma loucura. Você pode ter... Assim, eu sei que você que está vendo é avesso à Bolsa em alguns casos, mas é exatamente essa versão à Bolsa que chegou onde chegamos aqui, entendeu? Sim. Ó, temos aqui a Unifique, que empresa que a gente comentou, né, aqui, né, em outros programas, na empresa de ISP, provedor de internet, negociando aqui a 14,5 TIR real implícita. Né? Sabesp, que está na nossa carteira, 11,4, ou seja, ótimas empresas com valuation bastante atrativo. Então, muita gente pergunta, Max, mas você acha que a Bolsa está esticada? Isso aqui mostra que há vários ativos na Bolsa, ainda com muito upside, muito descontados. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de empresas de shoppings, setor elétrico, setor de saneamento, provedores de internet, são negócios mais resilientes, negócios mais estáveis, tá? E com muita oportunidade, muito retorno aqui esperado. Então, fica aqui a dica. Tem vários ativos legais aqui para você escolher. Vivo
Vivo, por exemplo, com 8% de TIR real implícito, também bem interessante. Legal, Betão, muito bom esse quadro. Vou até divulgar mais aqui nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho desse terceiro slide aqui, o slide que o Beto trouxe aqui. Juros futuros já precificam uma recessão lá nos Estados Unidos. Quer explicar um pouquinho para a gente aí, Betão? Quero, vamos lá. Isso aqui que foi feito nesse gráfico aqui, que eu rabisquei ele bastante, na verdade. Eu peguei o gráfico original e fiz um corte-recorte nele aqui com cores maravilhosas. Mas vamos lá. Isso é a curva de juros nos Estados Unidos, ou seja, a previsão que hoje você vê nas taxas de juros americanas para o futuro, ou seja, o mercado ele sabe que ele já precificou que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair. Tá? Mas ele está precificando que a taxa de juros vai cair muito até, a ponto de comparar essa taxa de juros, essa queda, essa magnitude dessa queda, a outras recessões históricas. Tá? É bem verdade que quem comprou os bonds no início do ano está ganhando muito dinheiro, né? Porque Sim. A taxa de juros caiu muito e você, de alguma forma, garantiu aquela rentabilidade naquela data que você comprou o bond no início do ano. Tem alguns bonds que já estão, que são as famosas, traduzindo aqui, as debêntures lá de fora, os títulos de renda fixa do mercado corporativo, você está ganhando aí acima de 15%, em alguns casos 18%, e em dólar ainda, né? Então, foi uma aposta muito acertada, e quem tem esses bonds, eventualmente, não sei se vai ter uma rentabilidade assim tão alta, tá? Talvez valha a pena pensar, a partir do momento que elas forem vencendo, não precisa sair trocando tudo, mas a partir do momento que elas forem vencendo, você poder, eventualmente, comprar uma dessas brasileiras aí que a gente falou no tema anterior. É o que eu estou fazendo, por exemplo, tá? Então, por quê? Porque se tiver um soft landing, se não tiver uma recessão lá fora, provavelmente esses bonds vão te entregar uma rentabilidade negativa no curto prazo, tá? Então, o que é isso? A curva verde são os momentos que os Estados Unidos reduziu os juros, mas nem sempre essas reduções de juros foram momentos de recessão. Às vezes, um momento de desaceleração normal, um soft landing. Esse é a linha da cor verde, ou seja, quedas de juros que geralmente duram pouco, por exemplo, duram por volta de 7 meses, pouco, né, a duração pouca, e uma queda de juros pequena. As quedas de juros mais fortes são essas aqui em azul, que foram os cortes nos momentos que os Estados Unidos passou por uma recessão. Tá? Aí vamos ver o que está precificado nos juros futuros hoje. Tá? Está precificado o vermelho, que é quase um corte de uma... Ou seja, o mercado de bonds americanos, o mercado de juros americanos, já está precificando como se tivesse uma recessão. Ou seja, ele está tão... os títulos estão tão baratos, estão tão caros, na verdade, ao contrário, eles estão tão caros que eles já estão precificando uma recessão. Então, se a recessão não vier, ou se ela vier mais soft, né, você vai ter um prejuízo. Então, você vê aí a bolsa, mesmo a bolsa subindo, mesmo as casas subindo lá, se você vê o mercado de juros, você vai ver que a história é diferente. Então, é uma sugestão, eventualmente, de você trocar os seus bonds por essas empresas aí que negociam com uma TIR implícita acima de 10%, como a gente mostrou. Eu acho um super trade para fazer, tá? Eu sei que tem questões ali de trazer dinheiro para lá e para cá, mas aí é outra história. E até a gente falou sobre isso, tenho falado bastante que, olhando para a bolsa também americana, a bolsa americana está negociando acima de 20 vezes preço-lucro, né? Até muita gente que tem lá o ETF, que replica o S&P, talvez realizar uma parte desse retorno, desse ganho, que certamente ele teve, e migrar para small caps americanas, né? Eu tenho ali dois ETFs, que é o IJS e o VBK, que são, um é de small caps de crescimento, outro de small caps de valor, que estão bem para trás, né? Eu puxei um gráfico recente que mostra exatamente como o Russell está para trás no último ano em relação ao S&P. O Russell, ele contempla todas as 2.000 empresas, 2.000 empresas da Bolsa, e ali tem mid caps e small caps. E eu acho que tem muita oportunidade ainda, fora
daquelas grandes empresas ali do S&P, eu acho que ainda tem muita oportunidade lá nos Estados Unidos. Só para falar também de um trade que pode fazer sentido aí mais para frente. Legal, show de bola, Betão. Muito interessante. Show de bola. Lembrando aqui, ó, pessoal do chat, mandem perguntas, mandem papéis, dúvidas, que a gente está aqui, eu e Beto, estamos aqui para tirar essas dúvidas, para a gente trocar ideia, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso gol de placa hoje, que é uma empresa amplamente conhecida por todos, né? Referência no mercado de construção civil, mercado imobiliário, que é a Cyrela. Cyrela, a maior incorporadora do Brasil, né? A Cyrela foi fundada ali perto de 1960, para ser mais exato, 1961, por Eli Horn, que detém hoje ainda 27,3% da companhia. A marca, ao longo de todos esses anos, ela conquistou um feito, né? Ela é sinônimo de qualidade e muito respeitada no setor, né? Existe hoje um modelo Cyrela de construir, existe um modelo Cyrela de prédios, de incorporação. Então, o pessoal entende que ao entrar no empreendimento da Cyrela, você está entrando em algo de extrema qualidade, tá? Isso foi conquistado ao longo desses 50, 60 anos aí pela companhia de Eli Horn. Né, uma operação integrada, né, desde a aquisição do terreno até o fim da construção, ou seja, eles atuam em todas as fases do empreendimento, tá? Tem um balanço sólido, né, a empresa que sempre prezou muito pela robustez financeira, pouco alavancada, né, não dando um passo maior que a perna. Então a Cyrela sempre se destacou nesse ponto. E tem um ótimo relacionamento com bancos. Isso é muito importante no setor de construção civil, né? Porque em algum momento, né, tanto no financiamento à obra ou depois, o cliente vai ter um relacionamento ali, na maioria das vezes, com o banco. Então, a Cyrela conquistou também um ótimo relacionamento com as instituições financeiras, de modo que ela consegue um bom financiamento para as suas obras e também consegue repassar para os seus clientes uma condição interessante aí junto aos bancos, tá bom? Valor de mercado atualizado de Cyrela, 8,2 bilhões de reais. Aqui eu coloco um pouquinho sobre a área de atuação, um pouquinho do breakdown, né, da companhia, né? Então ela hoje tem 65% dos seus lançamentos realizados em São Paulo, cidade e região metropolitana. Temos também 15% no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem a marca RJZ Cyrela, tá? No Sul, 4,3%. Em outras regiões, 15,5%. Mais aqui no Centro-Oeste, tá? Quando a gente divide entre segmento de renda, né, segmento de mercado aqui nos seus lançamentos, 52%, mais da metade é alto padrão, tá? 30% médio padrão, 15,2% Minha Casa Minha Vida nos níveis 2 e 3, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o Vivaz Prime aqui, que também é ligado mais à baixa renda, 3,3%, tá? Passando aqui para o segundo slide. A Cyrela, ela tem participação em várias outras empresas. Eu acho legal falar sobre isso, né? Primeiro que ela atua em todos os segmentos e atua bem, né? Então tem marcas conhecidas em todos os segmentos. Vamos começar aqui pelo luxo, alto luxo. Cyrela, Lavi, SKR e Acima, né? São todas empresas, todas construtoras de alto padrão que atuam principalmente aqui em São Paulo. No médio padrão ela tem a Living, né? Uma marca própria que atua já em uma faixa de empreendimentos de menor ticket, tá? E o setor econômico, que ela atua via Vivaz, que é uma marca própria dela, Cury e Planiplano. Esse é um ponto muito interessante. A Cyrela, ela tem participação em outras 3 empresas listadas da Bolsa. Você sabia disso? Né? A Planiplano, né, PL3, ótima companhia, focada na baixa renda, tem a Cyrela como acionista. 33% da Planiplano é Cyrela, tá? Quando a gente analisa Lavi também, que
que constrói aqui em São Paulo empreendimentos diferenciados, alto padrão, tem a Cyrela como acionista. A Cyrela tem 30% da Lavvi. E a Cury, grande destaque da Bolsa no setor de real estate nos últimos 2 anos, também tem a Cyrela como acionista. Tá? A Cury, que atua na baixa renda, tem a Cyrela. A Cyrela tem uma participação de 21,1% da Cury. Ou seja, do resultado da Cyrela, você tem ali a venda dos imóveis dela, né? Dos empreendimentos dela, mas ela também abocanha uma parte aí da venda, do resultado dessas 3 companhias listadas e de outras companhias que não estão listadas, como a SKR, Cima, Living e Vivaz. Tá? Vamos falar um pouquinho do volume geral de vendas. Qual o tamanho da Cyrela, né? No primeiro semestre de 2024, ela vendeu 4,5 bilhões de reais em imóveis. Tá? Foi um crescimento de 12% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, estamos falando aqui de uma empresa que provavelmente vai chegar aí próximo a 10 bilhões de vendas no ano de 2024. Tá? A empresa vem crescendo também, ó, do primeiro trimestre para o segundo trimestre cresceu 10%. Foi um pouquinho abaixo do que registrou no segundo trimestre de 2023. Maior percentual dessas vendas foi no alto padrão, né, que é o core, que é o principal ali da Cyrela, mas também boas vendas aqui no médio padrão e no segmento econômico via Vivaz Prime e Minha Casa Minha Vida, tá bom? Então, empresa que tem um nível muito alto de VGV, né? Por isso que ela é a maior incorporadora do país, né? Outras não conseguem chegar nesse nível de VGV, quase 10 bilhões de volume geral de vendas por ano, tá? Vamos falar um pouquinho agora de números, né? A Cyrela tem números consistentes em um valuation atrativo. Vamos falar um pouquinho. A receita líquida da Cyrela no primeiro semestre de 2024, 3,4 bilhões de reais. Cresceu 18%. Isso mostra que ela tem vendido e o ticket tem melhorado, né? Então ela tem conseguido aí melhorar o preço dos seus imóveis, tá? Também teve uma evolução aqui do primeiro trimestre para o segundo trimestre e uma evolução do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano, tá? Então a empresa tem crescido e crescido com margens boas, tá? A margem bruta da Cyrela é uma das maiores do setor, 32,2% no primeiro semestre de 2024. Tinha uma margem ano passado de 31,6%. Já tem crescido também margem porque tem conseguido vender a preços mais elevados, conseguiu reduzir custos, então ela está conseguindo uma margem bem interessante. Quando a gente analisa rentabilidade, ROI, né, a rentabilidade sobre patrimônio líquido, ótima métrica para você identificar se os investimentos estão sendo rentáveis, se a empresa tem conseguido entregar e gerar lucro, né, com os seus investimentos. A gente vê que o ROI tem crescido, né? A gente vê a empresa sai de um ROI próximo ali a 13% e já está registrando um ROI de 15,5%, também um dos maiores ROIs da indústria, tá bom? Vamos analisar um pouquinho os múltiplos. Gosto muito de analisar 2 múltiplos, né, nas construtoras. Primeiro o EV/EBITDA, né, e o preço-valor patrimonial. São 2 múltiplos que eu gosto de ver bastante. Aqui eu selecionei as ações de construtoras mais líquidas, né, da B3. MRV, Cury, Mitre, Direcional, Lavvi e Cyrela, tá? A gente vê aqui em valor de mercado que ela é a que tem mais valor de mercado, ela é a mais robusta, ela é a maior, né? Não só em VGV quanto e também em valor de mercado, tá? Mas quando a gente analisa os múltiplos, a gente vê que ela tem múltiplos atrativos, né? Ela tem 7,5 vezes EV/EBITDA, a média dessas construtoras é 7,9, então está abaixo da média. E quando a gente analisa o preço-valor patrimonial, que é uma métrica muito utilizada para comparar empresas do setor, a gente vê que ela está negociando abaixo do patrimônio líquido, 0,9 vezes, tá? Bem abaixo, por exemplo, de Cury, que negocia 8 vezes, bem abaixo de Direcional, que negocia 2,5, ou seja, ela negocia 60% de desconto em relação à média desse grupo aqui que a gente selecionou, tá? Então, Cyrela, uma empresa diferenciada, uma ação bastante líquida, tá? Múltiplos atrativos,
tendência, perspectivas positivas em termos de venda de imóveis. E um ponto muito importante, tá? Se o fluxo estrangeiro entrar no Brasil, e eu acredito que isso vai acontecer nos próximos meses, se o gringo quiser entrar no setor de real estate, e também acho que isso vai acontecer, o primeiro destino é a Cyrela, porque a Cyrela ela é líquida, ela é conhecida do grande público, dos grandes investidores. Então, a primeira ação onde eles vão aportar o seu capital dentro do setor, sem dúvida, vai ser Cyrela. Então, fica a dica, tem muito espaço ainda para a Cyrela andar e é uma ação diferenciada no seu setor e na B3. O que você acha da nossa querida Cyrela, Beto? CYRE3. Eu acho que a gente também tem que colocar na conta, Max, algumas coisas. Essas subsidiárias delas, como você mesmo mencionou, elas negociam em bolsa. E se você faz a soma dos fatores, né, e chega, obviamente, sim, tem a Cyrela, Sum of the parts. Exato. Você vê que a Cyrela deveria valer mais só pelas suas subsidiárias, né? Não só pela operação intrínseca da Cyrela, né? Esse é o primeiro ponto. Então, é algo que, assim, ela já vale mais por si só, né? De forma intrínseca, né? O outro ponto é que a Lavi e a Plano & Plano, cara, uma notícia que realmente não fez muito barulho neste mês de setembro ainda, eu acho. É o Pode Entrar, que é o programa governamental de São Paulo, é o Minha Casa Minha Vida de São Paulo. A gente está falando aí de mais de 20 mil moradias e 8 bi de investimento em novas unidades. Assim, mesmo que tenha tido ali um entrave ali no STF, esse dinheiro acabou sendo liberado, vai ser liberado aí, né? Fora o Minha Casa Minha Vida, né? Também a gente está falando que ele retoma e vai até 2028. Vamos ver como é que isso vai ficar por conta desse corte de gastos discricionários aí do governo que vão ter que ser cortados. Pode ser que de alguma forma isso está prejudicando. Então, mas Minha Casa Minha Vida é gigante. Já o Pode Entrar, que é o de São Paulo, a gente está falando ali de Lavi de Plano & Plano, que também tem muita sinergia também tem muito potencial ali para pegar e surfar esse segmento. E a Plano & Plano, ela entrega melhor do que as suas concorrentes, inclusive é a que mais ganha as licitações do governo de São Paulo, a Plano & Plano. Então são bons ventos de polpa ali para a empresa que já está muito barata, que é a Cyrela, está abaixo do valor patrimonial, com caixa líquido, com operacional positivo e com agora, não tem nada a ver essa taxa de juros subindo agora, a taxa de juros está, pelo contrário, ela está, assim, é o momento agora de comprar justamente porque ela, assim, os momentos errados de comprar a construtora é quando a taxa Selic estava 4% ao ano, né? E sim. É isso. Por isso que eu gosto bastante. Gosto bastante de Cyrela, é uma posição relevante da nossa carteira e não tenho dúvida que vai continuar mostrando ótimos resultados. Eu nem fiz essa análise de sum of the parts, né? Soma das partes. Vou fazer depois, pegando só a participação da Cyrela em Plano & Plano, Lavi e Cury. Quero só pegando a participação, quero ver quanto é que dá, né? Ignorando todo o resultado de Cyrela. Vou levantar isso aí, depois mando aí para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Show de bola, galera. O Sérgio Vidal tá perguntando aqui de Brave 3, acho que é legal falar um pouquinho de Brave, que ontem soltou um comunicado dizendo que Papa-Terra vai ficar inoperante, né, parada aí até dezembro. Eles vão fazer todo o trabalho lá de manutenção, de inspeção e conserto do campo, né, da infraestrutura do campo, tá? Isso caiu como uma bomba no mercado, né? Porque isso não estava nos cálculos dos analistas, dos gestores, né? Ficar com o Papa-Terra parado até dezembro significa perder 20% da sua produção no terceiro tri e no quarto tri, né? Ou seja, é bem relevante. Então, toda aquela programação que a empresa passou em termos de produção, chegar até o final do ano, lá no início do ano que vem, fazer mais de 100 mil barris por dia, isso está em xeque, e por isso que o papel caiu ontem 8, 9%,
e muitos investidores decidiram sair e aguardar de fora. Foi esse movimento que a gente fez, a gente acabou, depois desse fato, preferindo ficar de fora de Brave até que a gente tenha mais visibilidade no case, na tese de investimento, né? Basicamente a gente escolheu um ver para crer, né? Esperar que a empresa mostre resultado, esperar essa produção superar os 100 mil barris por dia, para poder depois, eventualmente, voltar a recomendar Brave 3 e incluí-la nas nossas carteiras. E a gente fez esse movimento de sair de Brave 3 ontem e migrar a posição para Prio, né? Prio, da qual a gente gosta bastante aqui. Então, esse foi um movimento que a gente fez. A gente fica mais tranquilo com relação a esse movimento e vamos aguardar e torcer para a Brave 3 aí se recuperar e num momento mais adiante a gente voltar a recomendá-la, tá bom? Então, só prestando contas aqui para o grande Sérgio Vidal. Tem uma pergunta aqui do Felipe Thomas também. Essa queda de Iguatemi e Cyrela hoje é oportunidade ou é para ficar quieto? É oportunidade. Tá caindo por quê? Isso é boa pergunta, Felipe Thomas. Homônimo do meu filho número 2. É o seguinte, o que está caindo hoje forte? Setores cíclicos domésticos. Por quê? Porque o juro longo está abrindo fortemente. A gente viu ali o DI 33 bater 12,20 hoje. Então é o que a gente fala já há muito tempo. Para a Bolsa andar, principalmente esses setores cíclicos domésticos, o juro longo, tá? O nosso 10 anos lá, o DI 33, ele tem que fechar, ele tem que ir na direção dos 11%. E o que está acontecendo nos últimos 2 dias é o contrário. Aumentou, abriu ontem e abriu hoje de novo. Por isso que está Iguatemi, Cyrela, Allos, né, papéis mais sensíveis aos juros estão caindo hoje. Mas eu acho que é oportunidade. Eu não vejo esse juro longo aí voltando para 12,5%, para próximo de 13%. Eu acredito que isso vá na direção dos 11%, que seria muito bom para a Bolsa e principalmente para esses ativos. Tá bom? Legal, perguntem mais aqui. Façam igual o Felipe Thomas e o Sérgio Vidal. Vamos passar aqui para o nosso bate-bola. A gente escolheu aqui 3 ativos. 3 ativos que são notícia, né? Tem chamado a atenção aí, tem tido novas recomendações sobre esses ativos. E eu acho que vale a gente falar um pouquinho deles. Vamos começar com Meli 34, Beto. Vai começar com essa já, né? Meli 34 está tendo uma grande revisão por parte de bancos e corretoras nacionais e internacionais, pessoal revisando o valor justo, né, colocando ali $2.500, $2.600, tá? Significa algo como 20% de upside no preço de Meli 34. Então, o que eles estão falando? Meli 34 está em R$95, R$96, eles vislumbram aí o papel batendo R$115, R$120 aí nos próximos meses, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito, né, da tese, a gente já falou bastante aqui. Eu acho que ela tem tudo para continuar ganhando participação de mercado. Hoje ela tem 40% de market share aqui no Brasil. Em outros lugares até ela é mais relevante, né, porque ela atua em 17 países da América Latina, mas acho que ela tem muito espaço. Só para efeito de comparação, Beto, acho que é legal trazer essa informação. A Amazon, lá nos Estados Unidos, ela tem 45% do mercado nos Estados Unidos. Então, eu entendo que o Mercado Livre pode chegar no nível aí de Amazon aqui no Brasil, 45%, 50%. E só esse movimento, hoje ela tem 40%, né? Subindo aí para 45%, 50%, isso é muito relevante. Muito relevante, isso faria aí a empresa certamente crescer bastante receita, crescer bastante margem. Outro ponto importante, Mercado Pago, né? Esse business de concessão de crédito, maquininhas, está crescendo bastante, não só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina também, onde a Meli atua. Na Argentina, o Mercado Pago é referência, não é Stone, como é aqui, Cielo, né? As maquininhas lá, assim, Mercado Pago tem um market share relevantíssimo, tá?
lá na Argentina. Então, assim, tem várias avenidas de crescimento, uma empresa que se diferencia pela inovação, se diferencia pelas parcerias, se diferencia pela logística considerada como muito boa, né, excelente. Então, eu acho que a empresa vai continuar mostrando bons resultados, por isso que a gente tem MELI 34 na nossa carteira, até aumentamos ontem na carteira Max Ações. Para mim é compra. O que você me diz de MELI 34? Eu sei que você é fã do case. Eu tenho essa ação desde 2017, ou desde 2018, eu acho. E aí, por conta disso, eu acompanho ela mais de perto. Ela tem algumas avenidas. Ela é assim, né? Ela é considerada cara, aí sai um balanço e todo mundo considera ela barata de novo, né? Tem feito esse ciclo. O que está rolando agora, ela tem algumas avenidas de crescimento. Você falou do Mercado Pago, é uma delas, mas também dos meios de pagamento, é o crédito também, que tem a ver com essa parte de banking. Ela pratica uma taxa de empréstimo, tanto para pessoa física, empresas e no cartão de crédito, ela é ligeiramente mais alta do que, por exemplo, a Nubank, por exemplo. E bem mais alta, obviamente, do que os bancões, do que o Itaú e tudo mais, porque ela não tem funding, né? Ela ainda não tem muito gente usando a conta digital e deixando o dinheiro parado lá. Ela usa os FDICs dela ainda, por isso que é caro. Mas a taxa já é mais barata, por exemplo, do que a Renner. Tá? Então, geralmente as varejistas conseguem cobrar taxas um pouco mais caras do que os bancos, por isso que é bem provável, quando você fala, beleza, ele já tem um market share muito forte no e-commerce, então talvez essa avenida de crescimento seja mais restrita, apesar de que eu acho que ele vai dominar por completo essa avenida, não 100%, nunca existe isso, né? Mas as inovações que ele está fazendo na logística, por exemplo, aquela coisa de entrega na semana, um dia da semana de entrega, o MELI Plus, né, que é o programa de fidelidade, que já te entrega um monte de coisas, no cartão e também nesse white label, né, nessa plataforma white label que as empresas de e-commerce têm. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu comprei uma capinha de celular na Spigen, por exemplo, que é uma marca famosa que tem uma subsidiária, um site no Brasil. Eu entrei no site, eles não vendem no Mercado Livre, mas quando eu entrei no site da capinha, que é do fabricante da capinha, eu comprei pelo site da fabricante. Mas todo o back-end, ou seja, o processo de pagamento no finalzinho e a entrega e a devolução, eu tive que devolver, aliás, porque veio o tamanho, porque eu pedi o tamanho errado, e é tudo Mercado Livre. Então, é o Mercado Livre de forma oculta ali, fazendo todo o processo logístico e de meio de pagamento de um site que não está no Mercado Livre. Então, isso aí vai... Assim, novas fontes de receita, certamente. Fora o crédito, fora o cartão, fora a logística ampliada. Fora os ads também, eles vão começar a vender na plataforma, publicidade, né? Acho que é uma das avenidas de crescimento também. Pois é, hoje em dia a web está morrendo, não sei se vocês sabem, né? Então, ninguém mais entra ninguém mais coloca lá www.google e pesquisa alguma coisa. Você faz as pesquisas dentro das plataformas, dentro do Twitter, não mais, né? Dentro do Instagram, dentro do Mercado Livre, né? Dentro da Amazon, dentro do YouTube. Então, a web em si está morrendo, então as pesquisas entram lá dentro. O que isso faz? O Mercado Livre ele pode ranquear as respostas baseado se você, obviamente, é um vendedor que pode pagar ali um xizinho a mais para aparecer, além da tua reputação, né, na plataforma, você pode pagar um acréscimo ali para aparecer bem ranqueado, como acontece já no Google, né? Boa, ou seja, avenidas de crescimento, essa MELI 34 não vai parar nesses 95 reais aí que está na tela. Eu acho que ela vai buscar ali 110, 120 reais. Essa é a minha opinião. Legal, então compra 2-0 aí para MELI 34. Vou só responder aqui ao Cadu, que pergunta de PagSeguro, o que acha? Há muito tempo eu não dou uma olhada em PagSeguro, tá? Mas eu, pessoalmente, prefiro ficar em MELI 34. Você tem um Mercado Pago aqui que compete com o PagSeguro, dentro da MELI, com várias
com um grande potencial de crescimento. Então, assim, tem que olhar mais a fundo o PagSeguro, mas a Meli tem uma PagSeguro dentro dela, né? Então, acho que ter Meli 34 pode ser interessante também. Legal, vamos para o segundo papel. Eu trouxe ele aqui, que é MRV. E, Beto, não sei se você acompanhou a trajetória da MRV aí nos últimos trimestres, mas só lembrando aqui, a MRV ela é uma marca muito conhecida no Minha Casa Minha Vida, né? Atua ali na faixa 2, 3 do Minha Casa Minha Vida. Acho que é a maior empresa em termos de volume de imóveis nesse segmento. Mas ela tem um business ali dentro, que é a Resia. A Resia é uma incorporação imobiliária nos Estados Unidos. Ou seja, a MRV faz grandes condomínios de casas, acho que apartamentos também, mas nos Estados Unidos. E esse negócio, esse business, ele foi detrator de rentabilidade nos últimos 18 meses. Por quê? Porque era uma operação nova, tá? Que estava ali numa fase inicial de crescimento e que pegou um cenário de juros nos Estados Unidos em elevação, né? Com o mortgage, ou seja, com o financiamento imobiliário lá subindo as taxas, né? Então foi um business que demorou a virar, ainda está demorando a virar. Mas, Beto, nesse novo cenário de juros caindo nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode ver a Resia virando a chave lá nos Estados Unidos, né? Voltando a vender, voltando a gente vai ter financiamento imobiliário mais barato nos Estados Unidos, e a gente pode ver essa empresa aí ganhando relevância no negócio da MRV. Então eu trouxe aqui o case de MRV porque eu acho que ela pode estar num ponto de virada. O Minha Casa Minha Vida aqui vai muito bem, obrigado. E o vetor da Resia, que sempre detratou, né, sempre tirou rentabilidade, né, e resultado da MRV, agora pode estar numa virada, né? Se a gente vislumbrar aí que nos próximos 6, 12 meses a gente vai ver a taxa de juros americana indo na direção ali de 4%, 3,5%, isso vai ter um impacto positivo no financiamento imobiliário, que também deve cair, né? E, consequentemente, ela vai ter a oportunidade de vender mais dos seus empreendimentos. Tá? Então, eu acho que a MRV pode estar num ponto de virada, Beto. Por isso que eu... E lembrando aqui que no quadro ali que eu mostrei dos múltiplos, ela junto com a Cirela é uma das mais baratas, tá? Porque está muito depreciado, os resultados ficaram... É um pouquinho mais alavancada, os resultados não foram tão bons nos últimos trimestres, então ela está muito depreciada, mas eu acho que pode estar num ponto de virada. Por isso que eu gosto de MRV. Eu gosto nesse momento. Agora, com o juro caindo nos Estados Unidos, pode ser muito bom. Então, para mim, é compra MRV. Não, e é exatamente isso, Max, porque houve um boom de procura de imóveis há 2 anos atrás nos Estados Unidos. Ano passado também, mas porque a taxa de juros estava muito barata. Depois, o pós-pandemia, quando a taxa de juros lá foi a 0, você teve um boom de gente se financiando nos imóveis. E o que está acontecendo agora? Hoje a taxa de mortgage está por volta de 8, né, que é a taxa de financiamento imobiliário lá nos Estados Unidos. E o ciclo imobiliário americano estagnou, na verdade, porque você tem... O que é o ciclo? É a pessoa que casa, aí vai para um imóvel pequeno. Aí ela tem filhos, vai para um imóvel grande, os filhos saem de casa, ela volta a ter um imóvel pequeno. O que você tem hoje por exemplo, o ciclo atrasado. Você tem um casal de filhos que já saíram de casa há muito tempo, mas um casal, um imóvel gigante. E ele não quer se mudar. Por que ele não quer se mudar? Senão ele vai ter que abrir mão daquele financiamento que ele fez a 1% ao ano e trocar por um financiamento de 8% ao ano. Não vale a pena, é melhor ele ficar onde ele está, num apartamento gigante. A partir do momento que essa taxa começa a cair para 5, para 4, eu não estou falando da taxa do Fed, né? Estou falando da taxa é um pouquinho maior que a taxa do financiamento imobiliário. Isso. Exato. E aí ele começa a querer se mudar. E aí sim você reaquece e reativa todo o setor imobiliário americano, e aí a Resia se surfa isso, né? É isso. Talvez a gente esteja num momento legal para ter MRV em carteira. Então a gente trouxe essa informação, acho que valia a pena aí nessa semana que teve o primeiro corte
dos juros americanos. E vamos monitorar, Beto, como é que vai andar aí essa taxa do mortgage, né? Acho que é legal, que isso aí pode ser bem sensível para a MRV. Show de bola. E por último, um papel que tem me chamado a atenção, que divulgou um bom resultado no segundo trimestre, e muitas casas têm recomendado, que é a Redditor. A Redditor, que é uma gigante do setor de saúde, tá? Que comprou a Sul América, né, recentemente, e vem nos últimos trimestres aí com um grande trabalho, com um grande desafio de incorporar isso tudo, né? Isso se refletir em melhores margens, melhores rentabilidades. E parece que a empresa conseguiu voltar para os trilhos aí no segundo trimestre. Eu estou vendo muitos bancos e corretoras recomendando o Redditor. A gente está estudando o case aqui nesse momento. Eventualmente, se a gente gostar, se a gente enxergar potencial de valorização, a gente vai colocar nas carteiras recomendadas. Então, assim, ainda não é um buy, mas é uma empresa que está me chamando a atenção, né? Depois da análise, a gente vem aí com mais detalhes sobre Redditor. O que você acha de Redditor, Beto? Você gosta do case? Eu gosto porque é um setor ainda muito pulverizado no Brasil comparado com lá fora. Tem muito pouco leito no Brasil comparado com... Não, lá fora que eu digo, não é nos Estados Unidos não, tá? Essa comparação, na maioria dos casos, não se faz. Mas por exemplo, a OMS fala em 3, 4 leitos a cada 1.000 habitantes. A gente tem, tipo, 2 leitos, por exemplo. É muito pequeno, assim. Teve a saída da Carlyle também, que causou um overhang no papel, né? Ou seja, uma pressão vendedora que não existe mais agora. Então, ela tem algumas avenidas boas de crescimento, além de ser uma empresa que está... Não sei se ela está barata. Eu queria se acompanhar. Eu também não sei. Eu acho que ela não é barata. Ela não é barata, mas ela reduziu a alavancagem. Ela tá bem mais alavancada e agora ela conseguiu reduzir isso. Mas eu vou fazer um trabalho. Eu trouxe aqui para discussão mesmo. Não sei se alguém aqui do nosso chat acompanha de perto o Redditor, mas é um trabalho que a gente vai fazer aqui de análise mais aprofundada para ver se é interessante. Nesse momento, só me chamou a atenção muitos bancos e corretoras revisando o case e dando upgrade para a Redditor. Eu acho que a grande revisão, mas é isso. Revisão de case. É crescimento da base de beneficiário mesmo, dos planos de saúde, que são os clientes da Redditor, né? Então, essa base de beneficiários nos planos, principalmente nos corporativos, cara, mas cresceu demais, assim. E aí, obviamente, isso gera mais receita para a Redditor como contratada, né? Então, eu acho que é bem nessa linha, numa linha mais de plano. E lembrando que Sul América está dentro agora de Redditor, né? Então, tem ali todo o benefício ali de você combinar, de você usufruir ali dos resultados dos beneficiários de Sul América, né? Mas é o dever de casa para mim aqui, nos próximos Joga Juntos aqui, a gente volta com esse case. Betão, muito obrigado. Um bom final de semana para você, que a gente tenha aí dias melhores para o nosso Flamengo, uma vibe melhor aí. E é isso. Fica com Deus. Você também, bom jogo amanhã. Obrigado. Amanhã temos que ganhar. Nomos, é isso aí. O time da Nomos no campeonato... Copa do Condado. Copa do Condado. É isso aí. Obrigado aí pela presença de todos aqui no chat. Galera, tamo junto sempre. Esse foi o Joga Junto de sexta-feira. Semana que vem estamos de volta. Bom final de semana a todos. E um grande abraço. Tchau, tchau.